Meus queridos irmãos, Jesus, nessa passagem do Evangelho de São Lucas, anuncia que Ele é o cumprimento das profecias. Ou seja, o povo de Israel esperava um ungido de Deus. Alguém que fosse conduzido pelo Espírito Santo. Ungido, em hebraico, Mashiach, Messias. Em grego, Christos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, o Messias esperado sou eu. O texto diz, do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção está sobre mim, eu sou o Messias esperado. Aqui Jesus está realmente dizendo, identificando com clareza quem Ele é, na sua terra natal, em Nazaré. E embora Jesus seja o Messias esperado, Ele é muito mais do que qualquer um esperava. Jesus não é somente o Messias, um homem ungido, um homem que tem o Espírito Santo sobre ele. Jesus é o próprio Filho eterno de Deus, a quem o Pai ama com o seu amor infinito chamado Espírito Santo. Aqui nós estamos miseravelmente acostumados com a fé. E porque estamos acostumados com a fé, no sentido ruim da palavra, acostumado quer dizer, já não faz mais efeito, nós precisamos um pouco meditar o que é que isso significa. Meus queridos, vejam só. Jesus, suponhamos que nós sejamos um desses apóstolos que tinham sido escolhidos por Jesus e que estavam com Ele o tempo todo. O que é que nós vimos Jesus fazer? Primeira coisa, os apóstolos viram o ensinamento sublime, como diz o Evangelho, as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E isso já mexia com eles. Segundo, eles viram que essa palavra não era só encanto, essa palavra tinha poder. Jesus expulsava os demônios, Jesus fazia milagres, Jesus dizia aos mortos, levanta-te, e eles se levantavam, aos cegos, enxerga, e eles enxergavam, aos aleijados, caminha, e eles caminhavam, aos leprosos, ser purificado, e eles eram purificados. Jesus comandava os ventos e as tempestades. Cala-te, mar, e o mar se acalmava. Que coisa impressionante. Um taumaturgo, ou seja, um fazedor de milagres, de prodígios, como ninguém jamais viu. Agora, até aí, Jesus é humanamente aceitável. Mas o problema é que esse ainda não é Jesus. Jesus não é um Messias que mostra que o poder de Deus está sobre ele. Jesus é o próprio Deus. Aqui está o escândalo da fé. Meus queridos, se uma pessoa, por milagres que ela faça, chegasse aqui para você e dissesse, eu sou Deus, me adore. Sabe onde é que a gente coloca esse tipo de pessoa? No manicômio, no asilo de loucos, interna, chama o SAMU, põe a camisa de força. O cara é poderoso, tudo bem, mas é louco. E no entanto, Jesus não é um louco. E qualquer um
que conviveu com ele no dia a dia, via que ele não era louco. E, no entanto, o que a fé nos pede é humanamente loucura. O que a fé nos pede é de olhar para esta criança frágil na manjedoura de Belém e dizer que estas mãozinhas nos sustentam no ser. O que nós cremos é que se ele como ser humano, ele dorme, mas se no centro da alma dele, lá onde ele está unido com Deus, se ele, Deus que se fez homem, cochilasse, se esquecesse de mim por um segundo, eu cairia no nada. Jesus, desde o ventre de Maria, pensava em mim o tempo todo, como ele pensa em mim. Ainda agora, nesse momento, lá no céu, aquele ser humano está tão unido a Deus que ele tornou-se um instrumento de Deus para sustentar o universo. Ele é a razão de ser de tudo. Para ele existem as árvores, as nuvens, a terra. Para ele existem as galáxias, as estrelas distantes. O que a fé nos pede, meus queridos, é que nós reconheçamos: eu não me pertenço. Veja, não é um ato de generosidade heróico que a fé está pedindo a você. Não, generosidade é uma coisa que não lhe é devida, tá? Você não deve isso a ninguém. Então, tudo bem. Você tem R$1.000. Você não deve esses R$1.000 a ninguém e você generosamente dá esses R$1.000. É um ato de generosidade. Não. O que a fé está pedindo de mim é algo que é devido. Se você deve R$1.000 e você tem R$1.000, esses R$1.000 já não são seus. Estamos de acordo? Porque você os deve. A sua vida não pertence a você. Ela pertence a Jesus e não é generosidade você entregar tudo a Jesus. É que é devido a Ele. É o seu dever, porque Ele é Deus. É que nós não paramos para entender o que é dizer: eu creio em Deus. Deus não é um orixá, um poder cósmico, que você pode ir lá fazer um trabalhozinho para Ele, para agradá-lo, para Ele te fazer um favor em troca. O orixá das águas, o orixá da guerra, o orixá da comunicação, o orixá da caça, dos ventos, o orixá de não sei o quê, seja como for, esses espíritos ou estas invenções humanas ou estes demônios, sei lá o que são isso. Como diz São Paulo, eu os reputo em nada. Eles não criaram você. Você não está no ser. Eles não estão sustentando você. Quem está nos sustentando é Deus. E você deve tudo a Ele. E a primeira coisa que você deve é o reconhecimento disso. O reconhecer que você não tem essa autonomia toda. O mínimo que um rio pode fazer é reconhecer que se a fonte secar, ele acaba, sim ou não? Se a fonte secar, o que acontece com o rio? Morre, seca, acaba. Existe uma fonte que alimenta o seu ser. É loucura
você cortar o galho no qual você está sentado. É loucura você puxar da tomada o fio que alimenta todo o seu movimento. Deus sustenta você agora, mas não somente. Esse Deus Criador, Jesus, nele nós fomos criados e tudo que existe, existe por Ele e para Ele. Esse Deus Criador não somente nos criou, Ele poderia nos criar e nos deixar do jeito que nós estamos. E como é que nós estamos? Nós estamos condenados ao inferno. A humanidade, essa é a condição, aspas, natural da humanidade, depois do pecado original. Ou seja, é a situação de natureza decaída, é a situação para onde vão todos os seres humanos se nós não fizermos alguma coisa. Deixa na banguela que o inferno está garantido. Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Pois bem, Ele não somente nos sustenta no ser, Ele nos resgata das garras da morte. Ele veio, Deus, Criador do céu e da terra, veio, nasceu e nasceu para morrer por nós. Vejam, o maior milagre de Jesus. Qual foi o maior milagre de Jesus? Existe um filósofo, um mito pagão, chamado Apolônio de Tiena. Esse Apolônio de Tiena, ele foi contemporâneo mais ou menos de Jesus, só que não morreu como Jesus com 33 anos, ele viveu até o ano 100 mais ou menos, morreu centenário, morreu bem velhinho. E esse Apolônio de Tiena era um grande sábio, grande filósofo, que foi para a Pérsia, para a Índia, aprendeu mistérios escondidos lá, não sei o quê, e supostamente ele era um grande milagreiro, fazia milagres. Como Jesus, supostamente, ele ressuscitava os mortos. Como Jesus, supostamente, ele curava as pessoas. Como Jesus, supostamente, ele fazia milagres e tinha uma grande sabedoria na sua pregação. Mas uma grande diferença entre ele e Jesus. Quando Apolônio de Tiena foi levado diante do imperador para ser julgado, ele foi levado diante do imperador Domiciano, ele, milagreiro, fez um milagre espantoso. Desapareceu da frente do imperador. Na hora do julgamento. Na hora do julgamento ele sumiu. Ele podia fazer milagre, sumiu. E esse foi o grande milagre de Jesus. Jesus não sumiu. Jesus nasceu para morrer por mim, para dar a vida por mim. Jesus não sumiu. Na cruz, ele ouvia esse desafio. Descende, descende, diziam os soldados romanos. Desce, desce, mostra que tu és Deus, mostra que tu és o Filho de Deus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Desce da cruz e nós creremos. Pois é exatamente esta a única razão pela qual nós jamais deveríamos crer em Jesus, se ele tivesse descido. Apolônio de Tiena desceu da cruz. Apolônio de Tiena sumiu do juiz, escapou do imperador, morreu velhinho, com 100 anos de idade, em Éfeso, supostamente. E é exatamente por isso que 2000 anos passados, ninguém crê em Apolônio de Tiena.
mas nós cremos naquele que por nós morreu e ressuscitou. Por quê? Porque Ele veio mostrar o seu amor infinito por nós. Eu não me pertenço. Eu não sou meu, eu sou de Jesus. Você não tem vida. Cai na real, para com essa loucura. Você não tem vida, a sua vida pertence a Jesus. Você é dele, por ele e para ele. Pare então de fazer projetos seus, onde ele não seja o centro do seu projeto. Claro, se case, se Jesus é o centro do seu casamento. Trabalhe, se Jesus é o centro do seu trabalho. Sofra, se Jesus é o centro do seu sofrimento. Se alegre, se Jesus é o centro da sua alegria. Viva, se Jesus é o centro da sua vida. Mas se você miseravelmente, acostumado com ir à igreja, acostumado com a fé, você já não tem esta paixão por Jesus, ou talvez miseravelmente nunca a teve, meu irmão, eu convido você à fé. Minha irmã, eu convido você a crer. Crer naquele que é a razão de ser de nossa vida. Eu não me pertenço. Ele não somente é a razão de ser das árvores, das nuvens, das montanhas, dos mares. Ele é a razão de ser dos planetas, das galáxias, das estrelas. Ele é a razão de ser das milícias celestes. Ele é a razão de ser de todo ser humano. Ele é a razão de ser do fundo da minha alma, porque Ele que me criou, me resgatou. Ele nasceu, viveu e morreu por mim. Ele não fugiu, Ele não desapareceu milagrosamente da frente de Pôncio Pilatos para depois aparecer em outro lugar. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E esta é a razão pela qual nós não podemos mais viver para nós, porque nós vivemos para aquele que morreu e se entregou por nós. Nós estamos no tempo de Natal, o tempo de nós recuperarmos a fé que talvez esteja enfraquecida. É o tempo de nós, todos os dias, retomarmos o nosso propósito de dizer: não morri nessa noite, por Ele, com Ele e nele, eu irei passar esse dia. Por que você vive tão esquecido de Jesus? Ele que nunca se esqueceu de você. Ele que nunca se esquece de você. Ele que literalmente viveu e morreu para você e ainda hoje dá vida e vida eterna para cada um de nós. Como nós podemos nos esquecer dele? E como não amar quem nos amou tanto assim?